Meus amigos, boa tarde, queridos companheiros. Nós estamos aqui na sala virtual do Centro Espírita Jorge de Niemeyer, recebendo a todos com muita alegria para uma tarde de estudos que nós temos a certeza vai encher a nossa alma de alegria e de esperança. Então, mais uma vez, uma boa tarde para os amigos que estão aqui no Zoom e para aqueles que acompanham ou vão acompanhar ainda no YouTube. Então, muita paz para todos vocês. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião e eu vou pedir à nossa amiga Mara, né, para ler a mensagem de abertura. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. A mensagem de hoje é a de número 112 do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Lê uma pequena página cada dia, na qual encontres alento e inspiração. Incorpora este dever aos teus hábitos. Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro, e nessa página que extrairás do Evangelho, terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Se os homens reflexionassem um pouco mais antes de agirem, evitariam males incontáveis. Já que outros não o fazem, realiza-o tu. Nós vamos, então, depois dessa mensagem, obrigada, Mara, vamos, então, fazer a nossa prece, buscando a sintonia com os nossos amigos espirituais, tão queridos e tão amados, a equipe espiritual coordenada por Jorge Niemeyer. Nós vamos aqui conversando espiritualmente com os amigos, dizendo que nós nos sentimos muito felizes por estarmos sob a orientação espiritual desta equipe que nos tem ajudado tanto, não só na nossa casa espírita, mas também na nossa vida pessoal. Então, nós queremos dizer, queridos amigos, que percebemos, sentimos a vossa influência, então queremos agradecer e pedir que nesta hora nós possamos envolver a nossa companheira Thelma, que será a medianeira da instrução desta tarde. Para ela, o nosso carinho e a certeza de que estaremos fazendo uma boa nutrição espiritual. Nós aproveitamos também para envolver os irmãos que estão em sofrimento, especialmente a região de Petrópolis. Pedimos, então, que as falanges do bem possam estar atuando, envolvendo os amigos, recolhendo aqueles desencarnados e aliviando as dores daqueles que ficam. Enfim, nós estamos aqui fazendo a nossa doação de fluidos para esse trabalho de tão grande importância, que é o envolvimento, o encaminhamento destes muitos espíritos às colônias espirituais. Assim, com estas intenções, nós, então, pedimos a permissão para que, em vossos nomes, sobretudo em nome de Jesus, nós possamos iniciar a nossa tarde de estudos.
Graças a Deus. Bom, queridos amigos, nós, então, estamos, mais uma vez, recebendo nossa companheira Thelma Cerqueira, que é da nossa casa, trabalhadora incansável do Evangelho também, né? Ela vai estar desenvolvendo conosco um tema também de muita importância, que eu vou deixar para que ela mesma informe. Thelma, nossa vibração, viu, querida? Obrigada, Darcy, que nós possamos, nesses momentos que estivermos aqui, estarmos realmente buscando essa nutrição que a nossa companheira Darcy nos sugeriu, né, na sua prece, e que nós possamos realmente perseverar. É um tema de grande importância nas nossas vidas, e diante das circunstâncias que nós enfrentamos a todo momento, nós vamos precisar sempre, né, de termos essa firmeza, essa constância que Emmanuel vem nos falando nessa lição. É a lição de número 69 do livro Fonte Viva, né? Esse livro realmente ele é uma fonte inesgotável. Cada mensagem que nós lemos, nós encontramos ali o soerguimento, a coragem, o bom ânimo para a nossa caminhada, né? Então, Paulo, ele começa essa lição 69, esse capítulo, aliás, o Emmanuel começa esse capítulo 69, né, trazendo uma fala de Paulo, que ele diz assim, portanto, espera que não passou aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Nós até destacamos aí umas expressões-chave, umas palavras-chave, né, que nos dão esse sentimento de estímulo, de coragem, de perseverança. E nós acreditamos que ninguém melhor do que Paulo para nos falar de firmeza e de constância, né, nos nossos propósitos. Ele que vivenciou na sua caminhada, na sua vida, né, muitos testemunhos, muitas experiências, que nós sabemos que, graças a esse companheiro, ele trouxe para nós a revivescência do cristianismo. Graças a ele, nós temos hoje a mensagem do Cristo viva, plena entre nós. E é importante nós lembrarmos que essa semeadura do Evangelho, que Paulo deu continuidade, começou lá, né, naquele momento que Jesus chega a Galileia, que ele encontra Hanã. Humberto de Campos conta isso muito detalhado, né? Onde é perguntado para Jesus o que ele vinha fazer na cidade. E Jesus, com muita simplicidade, com muita segurança, ele diz para Hanã que ele veio fundar o reino de Deus no coração do homem. E Jesus trabalhou o tempo todo para isso, e trabalha ainda hoje, porque o projeto dele está aí, né? Nós hoje estamos dando continuidade com o Espiritismo, com o Consolador Prometido. E após a partida de Jesus, esses discípulos que foram escolhidos por ele, continuaram o trabalho, como Jesus tinha recomendado, tinha preparado, enfrentando certamente grandes obstáculos, grandes dificuldades, perseguições, testemunhos. E aí, mais à frente, vai surgir Paulo, que depois daquele momento assim emocionante, né, daquele encontro com Jesus lá, depois daquela conversão, aquele momento especial, ele se torna o vaso escolhido. E, além disso, o disseminador, né, dando continuidade a essa propagação do Evangelho. Então, a partir daí, Paulo enfrentou muitos e muitos desafios. Nós podemos dizer
que a vida de Paulo foi de grandes lutas e de grandes testemunhos, até o final, né? Ele morreu vivendo a mensagem do Cristo. Então, por isso, nós podemos dizer que ninguém melhor do que Paulo para nos falar de constância, de firmeza, porque ele viveu isso intensamente. Então, Emmanuel, ele vai se utilizar dessa orientação trazida por Paulo lá aos Coríntios para nos estimular hoje, na nossa caminhada, estimular a cada um de nós, para que nós também possamos ser esses disseminadores do Evangelho de Jesus, né? À frente dos nossos propósitos, à frente daquelas tarefas que nós abraçamos na nossa vida pessoal, na nossa vida em comunidade, na nossa vida como espírito imortal. Então, relembrando aí o versículo, né, que nos dá essas reflexões que nos traz, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é inútil. E é como se Paulo dissesse para nós: tenham sempre perseverança, sempre alegria no trabalho do Senhor, porque todo esforço que fizermos nunca será inútil. Então, essa obra do Senhor aí nós sublinhamos, né? Porque nós podemos entender, claro, como as tarefas que nós abraçamos na nossa doutrina espírita, na seara de Jesus, sem dúvida pode ser isso, mas também podemos entender como sendo a nossa encarnação, a nossa vida. E aí, quando nós falamos da nossa encarnação, da nossa vida, vai envolver todos aqueles que estão junto de nós nessa caminhada, nessa existência, diante desses propósitos assumidos. E a palavra constância, ela quer dizer que nós precisamos, né, ser constantes, ter firmeza. E também podemos entender essa palavra como perseverança, né? Diante das nossas resoluções, determinação diante dos nossos deveres. E ser constante não é uma tarefa fácil, porque ela requer de nós uma atitude de disciplina, né? de predisposição em relação àquele objetivo, àquele propósito e até mesmo diante dos nossos deveres, né? Sem desânimo, com dedicação na tarefa, com firmeza diante dos desafios, diante da nossa determinação, nós precisamos de ter um esforço constante. E todas essas palavras que nós estamos aqui lembrando para dar definição a ser constante, elas vão definir para nós o quanto nós estamos dispostos, o quanto nós estamos comprometidos a trabalhar duro para alcançar os nossos objetivos. Nós não podemos desistir diante daqueles propósitos, né? É isso que Paulo quer dizer para nós e Emmanuel vem afirmar. Mas nós podemos dizer também que a constância ela é um dos pilares do sucesso. Aí a gente pensa, sucesso. Que seria sucesso no nosso entendimento aqui? Nós estamos nos referindo aos êxitos, às vitórias, às conquistas, às aquisições que nós vamos tendo na vivência do Evangelho, né? Quando nós nos decidimos a ser constantes diante de algo que nós queremos entender, que nós queremos viver, nós vamos, então, estar percebendo que, junto com essa decisão, junto com essa atitude, vai surgir aí uma série de desafios, uma série de obstáculos. Mas, se nós tivermos firmeza nesses propósitos assumidos e entendidos, nós sempre estaremos animados, evitando que esses desafios, esses obstáculos, essas dificuldades, porque certamente surgirão, evitando que elas nos derrubem, que elas tirem a nossa vontade de caminhar.
E assim nós vamos seguindo a nossa trajetória até conseguirmos aquele objetivo. E isso serve para qualquer situação da nossa vida, em qualquer âmbito, profissional, pessoal, né? No âmbito coletivo, devemos ter essa perseverança. E, diante dos nossos propósitos, então, Emmanuel vem dizendo para nós, vem nos chamando a atenção desse olhar com atenção para uma determinada atitude que pode surgir quando nós estamos focados, quando nós estamos querendo ser constantes, né? Então, é uma atitude muito comum, muito possível de acontecer, porque nós, às vezes, ele diz aí, muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxito improdutivo. E nós vamos ler a seguinte, que tem a ver com essa. Ele diz, a pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre quatro paredes, no santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos. E olha o que ele coloca, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Então, veja que isso se remete àquilo que Paulo está nos dizendo lá sobre a obra do Senhor, né? Porque nós estamos interligados. Então, o que seria esse êxtase improdutivo que ele nos falou, né? Esse êxtase improdutivo. O que nós podemos entender, né? Nós ficamos pensando nessa expressão que Emmanuel coloca aí tão sabiamente, e aí nós ficamos pensando o seguinte, que esse êxtase produtivo pode ser quando nós estamos muito envolvidos com as nossas práticas, com as nossas a nossa adoração, as nossas atitudes exteriores, às vezes, muito constantes, mas esquecemos daquele trabalho árduo que temos que fazer no nosso aprimoramento, né? Às vezes, a gente se dedica muito à tarefa do aprendizado, né? De encontrar, trazer para a nossa memória aquelas questões importantes do Livro dos Espíritos, os pontos do Evangelho, até mesmo as orações, né, constantes que nós fazemos, mas nós esquecemos que tudo isso está aliado a esse trabalho árduo que nós temos que fazer para alcançar o nosso aprimoramento. Nós não podemos entender uma conquista de uma elevação espiritual sem esse trabalho construtivo, em nós e em torno de nós. Ou seja, se não aplicarmos esse conhecimento que nós adquirimos do Evangelho de Jesus, através do nosso próprio esforço individual, diuturnamente, para nos melhorarmos a cada dia, não é? Nós estaremos nesse esforço, nesse êxtase improdutivo, não estaremos produzindo. Então, não podemos nos fechar em nós mesmos, sem perceber que nós fazemos parte da criação, que nós fazemos parte do conjunto da obra, que nós estamos interligados uns aos outros. Nós somos responsáveis pelo nosso progresso? Sim, mas esse progresso, esse esforço, esse trabalho evolutivo, para ser profícuo, para ser atuante, para ser ativo, ele precisa de promover também a transformação daqueles que convivem conosco. Não através de palavras, mas através de atitudes, né? Daqueles que compõem o nosso núcleo familiar, porque foram eles os escolhidos para reencarnar junto de nós, para compor a nossa história, a história que hoje nós estamos vivendo. Então, precisamos também aplicar isso quando nós estamos em sociedade, quando nós estamos uns com os outros, porque é o meio onde nós estamos inseridos.
Não é isso que diz o objetivo da encarnação, que nós colocamos até aqui? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Pergunta Kardec aos espíritos superiores. E aí eles respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes. Sofrer no sentido vivenciar, né? Estar atentos às aflições, às vicissitudes, porque a gente está no planeta de provas e expiações. E nisto consiste a expiação. E a expiação aqui, nesse contexto, é a prova, é toda a nossa bagagem, nossas injunções encarnatórias. Então, eles dizem, a encarnação tem ainda uma outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condição de enfrentar a sua parte na obra da criação. Olha aí o nosso compromisso com a lei, né? Com a lei divina. Então, ao aceitarmos a oportunidade da reencarnação, nós assumimos esse compromisso. Sabemos que ocorre aí todo um planejamento onde nós estaremos situados num determinado grupo, numa determinada coletividade, numa determinada casa espírita, num determinado núcleo de trabalho, onde eu terei a oportunidade do trabalho a meu favor, mas também a favor de todos aqueles que nos rodeiam. E é importante nós sabermos isso. É importante nós refletirmos sobre isso. Não só para sabermos que nós não estamos sozinhos, no sentido da convivência, mas também no sentido aquele cuidado, né, que os espíritos têm conosco. E que nós dependemos uns dos outros, sim. Nós somos uma rede. Então, Emmanuel, nessa lição, ele diz: fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. Olha só o que ele vem nos dizendo. A fé nos proporciona a visão. Por quê? Porque toda fé raciocinada ela está calcada no conhecimento, na razão, nas luzes que o Evangelho de Jesus vem nos trazer, nos levando a entender melhor as palavras de Jesus, quando ele nos falou e nos fala a todo momento da construção do reino de amor dentro dos nossos corações. E como nos fala também o Evangelho, né, naquele trecho que Kardec coloca assim, de que servirá, né, nós falarmos, nós ficarmos dizendo o nome do Senhor, 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 né? Se nós não seguirmos os seus ensinamentos. Então, é preciso que nós saibamos dessas nossas responsabilidades em relação a todo esse processo. E aí a gente lembra também que quando Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele afirma que nenhum de nós vai ao Pai, senão por ele, e o que ele quis dizer com isso? Que ninguém chegará ao Pai se não for através desse roteiro de luz que Jesus veio nos trazer. Jamais chegaremos ao objetivo da nossa evolução se não for pelos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós temos que, nesse aprendizado, estarmos sempre buscando aprender a amar, a perdoar, a dar a outra face, a tirar a capa, a caminhar uma légua, se precisar caminhar um pouco mais com aqueles que estão ao nosso lado. E o que quer dizer isso? Precisamos vivenciar, precisamos praticar os ensinamentos que Jesus veio nos trazer, né? Não basta nós ouvirmos, não basta conhecermos, é preciso vivenciar. E desse vivenciar quer dizer, é preciso nos modificar. Modificar a nossa conduta para que possamos reparar aqueles equívocos que nós fizemos, que nós construímos lá atrás, há séculos atrás. Então, o nosso trabalho ele é imenso e intenso.
E ele vai levar eras de caminhada. Nós temos que nos despojar desse orgulho, desse egoísmo, das paixões, dos vícios que fizeram parte por muito tempo da nossa caminhada. E agora eles são aqueles que trazem a consequência de muitos males que nós ainda trazemos. E nós não podemos deixar essas mazelas adormecidas. E é isso que Emmanuel está nos convidando a pensar quando ele nos fala que muitas pessoas ficam dentro de si mesmos, esquecidos. Nós temos que buscar nos libertar dessas mazelas. E só vamos nos libertar através de quê? Da convivência uns com os outros. Então, não podemos nos isolar. Temos que estar sempre em trabalho, em luta, em aprendizado, aprendendo em conjunto, trocando, ensinando. Nós não vamos matar o homem velho, porque ele já fez parte, ainda faz parte de nós. Mas nós vamos renovar esse homem velho, para que ele, aos poucos, possa dar início a esse homem novo, essa construção desse homem novo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, no nosso aprendizado hoje, né? Então, Emmanuel, ele continua dizendo para nós que o Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação, ainda nessa pauta de nós não vivermos só, né, conosco mesmo, enclausurados nos nossos recintos domésticos. Nós precisamos de sair da contemplação, precisamos estar em trabalho. Então, os discípulos, junto de Jesus, não viveram na contemplação. Passar os dias em oração nos trará muita ajuda, certamente. Mas se nós, hoje, já aprendemos, através do conhecimento que os Espíritos vêm nos trazer, que a caridade, a indulgência devem estar presentes nos nossos atos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos e nas nossas palavras, nós não podemos ficar só com as orações, porque não conseguiremos o aprimoramento moral que é requisito básico para a nossa evolução. Se a gente pensar um pouquinho, lá no tempo de Jesus, ou no tempo de Paulo de Tarso, ou agora nos nossos dias, sempre existiram aqueles que ainda não possuem ou não possuíam os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, como Jesus gostava de falar, né? Como é que nós podemos entender essas palavras de Jesus? São aqueles que passam por inúmeras reencarnações, malbaratando, né, o tempo precioso, os talentos preciosos, que foram bênçãos que Deus nos dotou, atributos, né, que Deus nos dotou. E esses talentos eles vão sendo desperdiçados à medida que nós não refletimos sobre isso. À medida que nós vamos recebendo as oportunidades valiosas de crescimento espiritual, e muitas vezes nós não aceitamos essas oportunidades. Em algum momento alegamos falta de tempo, em outros momentos alegamos que temos inúmeros compromissos, né? Falta em mim a paciência, falta em mim a tolerância, falta habilidade, eu não sei fazer. Vários motivos que nós vamos estar malbaratando, né? Esses talentos que Deus nos deu. E nós vamos preferindo ficar conosco mesmo. Por isso que nós vamos encontrar sempre a referência dos espíritos amorosos que vêm nos dar esse êmulo, né? Esse convite de ânimo para que nós possamos nos esforçar. E esse esforço diante de obter a firmeza, de obter a constância nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos propósitos, é o azeite, é o óleo que lubrifica, que mantém aceso o nosso bom ânimo para o trabalho, seja ele individual ou coletivo, em todo sentido, porque o trabalho é necessário sempre. Podemos dizer que ele é vital para o espírito. No mundo espiritual existe muito trabalho. Aqueles que pensam que no mundo espiritual há muito descanso, está muito enganado. E nós vamos ver lá nas obras, por exemplo,
de André Luiz, todas as obras vêm nos mostrando ali o quanto tem de trabalho a ser feito, o quanto os espíritos trabalham em função de quem? Dos outros, uns dos outros. E a gente percebe que após o espírito retomar a sua realidade, ou seja, quando ele chega ao mundo espiritual, após entender que ele continua vivo, né? Quando ele consegue entender a sua realidade, a primeira coisa que os espíritos superiores fazem é conduzi-lo ao trabalho. Nós temos o exemplo disso quando nós vamos estudar André Luiz, né? E a gente sempre gosta de comentar essa experiência de André Luiz lá em nosso lar, né? Após ele passar aquele período de perturbação espiritual, após aqueles 8 anos nas zonas umbralinas, ele é conduzido às câmaras de retificação, ao refazimento, e quando ele se equilibra, quando ele está bem, para onde ele vai? Para o trabalho. Ele vai atuar lá junto de Narcisa, no socorro, a ajuda daqueles outros, e é claro que ele até pensou, né, que ele poderia atuar com os conhecimentos de medicina que ele obteve aqui na Terra, porque ele era um médico, né, um talentoso, um médico conhecido, mas logo Narcisa esclarece para ele que não seria possível ele exercer os seus conhecimentos por enquanto. E ele começa onde? Limpando os vômitos dos doentes naquelas enfermarias, daqueles desencarnados que ainda estavam em sofrimento. Justamente para quê? Para continuar esse processo de aprimoramento, assim como nós aqui estamos fazendo. Então, mesmo quando nós desencarnamos, o esforço evolutivo vai continuar. O aprendizado vai continuar, para que nós possamos trabalhar essas mazelas morais que nós ainda somos possuidores. Então, nós mostramos, com isso, né, o que a gente quer estar mostrando? Que o espírito, mesmo depois dos seus despojos do corpo físico, ele vai continuar em aprendizado, nesse aprimoramento moral, porque a evolução continua. E nós precisamos entender isso para colocarmos a firmeza nos nossos propósitos. Então, Emmanuel continua dizendo que os discípulos, eles oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, né? Desse silêncio, dessa restauração das próprias forças nas correntes sublimes de energia que a oração nos favorece, que fluem dos mananciais celestes. E ele vai dizer aqui, no próximo slide, que também é pertinente a esse, que a prece e a reflexão constituem um lubrificante sutil em nossa máquina de experiência cotidiana. Importa reconhecer, porém, né, que os mestres e os aprendizes lutaram, sofreram, serviram na lavoura ativa do bem que o Evangelho estabelece, né? Incessante trabalho. Isso é o que o Evangelho estabelece para nós. Para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Então, é trabalho, trabalho, trabalho. Constante trabalho. Porque nós não podemos ficar parados. Se nós estivermos nos sentindo, em algum momento da nossa encarnação, como que deitados numa rede, olhando o céu o tempo todo da nossa vida, alguma coisa está errada. Porque não podemos passar a nossa existência dessa forma. É preciso movimentar, é preciso trabalho, é preciso aplicar o trabalho útil. E a oração, ela é muito importante, muito necessária. Ela é a nossa ferramenta de trabalho, de sustentação, para manter essa firmeza que Paulo nos propõe, que Emmanuel nos fala. Mas Jesus vai dizer lá no livro Boa Nova que é necessário, sim, cultivar a prece. E ela deve ser como a respiração. Mas a prece, a oração, ela tem que ser associada à ação. Então, ela precisa de estar envolvida com essas luzes do Evangelho, que nos oferece bom ânimo, como também Jesus, em algum momento, nos disse, né? Tem de bom ânimo.
E ele vai dizer isso lá para Bartolomeu, numa lição que está lá no livro Boa Nova, que nós colocamos aqui também um trechinho para a gente refletir e ver esse momento em que Bartolomeu chega para Jesus desanimado, triste, diante das questões que ele enfrentava no lar. Ele acabara de perder a sua mãezinha, ele enfrentava as desavenças no lar, com seus irmãos, com seu pai, e ele vivia muito deprimido, a palavra é essa, ele vivia numa depressão. Então, ele procura Jesus, e depois de uma pregação que Jesus sempre parava para refletir após a explanação do Evangelho, ele, muito reflexivo, ele pergunta para Jesus: Mestre, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? E Jesus, com aquela segurança, né, ele diz: a verdade não exige, a verdade transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser os traços constantes da atividade de cada dia. Ou seja, o Evangelho, o conhecimento que ele nos oferece, deve proporcionar essa alegria íntima que eclode do nosso coração, independente das situações adversas que nós vivenciamos, meus irmãos. É preciso ver dessa forma, entender dessa forma, né? E só nós entendemos quando passamos a colocar esse Evangelho nas nossas vidas. Então, independente das nossas provas, da nossa dificuldade, nós precisamos de entender que só quando nós colocamos o Evangelho na nossa vida, na nossa conduta, ele vai proporcionar essa alegria, essa coragem, essa esperança que ele nos dá. Então, nós vemos as pessoas com tantas dificuldades, mas que trazem em seus semblantes aquela alegria, aquela paz interna, aquela certeza. Nós vemos isso no próprio Chico, né? Quando ele atendia a última pessoa da mesma forma que ele atendeu a primeira, colocando essa imagem de Jesus, essa atitude de Jesus ali presente. Então, a gente lembra lá de Jesus nos seus momentos, após a pregação, após as curas, após o consolo que ele oferecia às multidões que buscavam Jesus. Ele fazia como? Ele reunia ali com os discípulos, naquela convivência amigável, onde ele ia terminar o seu dia de trabalho ali, sentados, conversando em torno das pregações, em torno das situações ocorridas, aproveitando para dar os esclarecimentos aos próprios discípulos, para ouvir as dúvidas, as dores de cada um, como foi esse momento com Bartolomeu, os questionamentos em torno das observações daquele dia. E aí está o exemplo de Jesus que nós devemos nos mirar, né? Porque ele nos oferece essa perseverança, mas ele oferece também um modelo de atenção que nós devemos ter uns para com os outros, mesmo diante das lutas acerbas que nós, às vezes, vivemos na nossa vida, na nossa encarnação. Nós não podemos nos afastar dos nossos companheiros de caminhada. Muitos precisam de nós. Não podemos nos fechar, nos mantendo indiferente à dor do outro, né? Nos mantendo indiferente à carência emocional do outro, àquele que precisa de uma palavra, àquele que precisa ser ouvido, àquele que precisa de um conselho, de uma mensagem, de um afago, de uma prece também, mas às vezes precisa daquele momento, né, onde a pessoa diz para a outra sobre esses sentimentos, um momento onde esse outro possa esvaziar seu coração. E nós, sempre que falamos em ajudar o outro, nós temos que refletir não só na necessidade do pão material, mas na existência desses dramas morais, daqueles que estão desinteressados pela vida, estão com falta de objetivo de viver, né?
a finalidade da vida, perderam esse endereço de si mesmo, trazem o tédio, o vazio existencial em suas almas. Nós podemos, muitas vezes, vibrar por eles, né? Enviar os nossos pensamentos, porque isso também é um trabalho útil, né? Um trabalho de atividade mental. Então, nesse momento, envolver aqueles que não nos compreendem, ou envolver aqueles que são difíceis na convivência, daqueles que agridem sem perceber, daqueles que são, às vezes, surdos em relação ao outro, porque só ouvem, só veem as suas questões, os seus problemas. Todos esses precisam da nossa atenção, né? E é o que Jesus passa para nós nesse encontro com Bartolomeu. E Emmanuel vai continuar aqui a lição, né, que nós estamos refletindo, nos dizendo: agir ajudando, criando alegria, concórdia, esperança. Quantas vezes, depois de uma palavra, de ouvir alguém, nós abrimos novos horizontes a esse companheiro. Abrimos novos horizontes para que ele possa entender melhor a vida. Então, Emmanuel vem falando, onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Então, essa é a tarefa. E ele continua aqui dizendo que procuremos as águas vivas da prece para lenir o nosso coração. Sim, isso é importante, muito, é vital. Mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios, braços, no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, né? Compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Então, nós sublinhamos aqui, obreiros diligentes. O que quer dizer obreiros diligentes? Obreiros ativos, aplicados, zelosos, cuidadosos. E veja que Emmanuel coloca aqui, primeiro os sentimentos, acionar os sentimentos, os raciocínios e, por último, ele coloca a parte física, que são os braços, né? Porque mostrando aí para nós que os nossos sentimentos devem envolver, primeiramente, aquele irmão. Esse é o primeiro passo. Fazer o bem em silêncio, sem propagação, porque ele terá muito mais valor aos olhos de Deus. Não precisamos propagar o bem que nós fazemos aos nossos semelhantes. Então, dessa forma, precisamos entender que nós devemos estar focados nos nossos objetivos para realmente alcançarmos a nossa meta. Independente dos sofrimentos, das provas, nós não podemos nos iludir que, se estivermos à frente de uma dificuldade, de uma prova que nós estamos vivenciando, de um problema sério, seja na família, nós não podemos fazer nada. Nós temos que nos afastar do trabalho, nos afastar, às vezes, da convivência. Não, não é assim, né? Se a gente lembrar aquele convite de Jesus, quando ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, nós vamos ver que, nesse convite de Jesus, os nossos fardos já estão sendo aliviados, já foram aliviados. Então, a gente precisa ir em frente, como foi o caso lá de André Luiz, né? Ele já estava em situação de ajudar o outro. E nós lembramos ainda de Paulo, que padeceu toda a sorte de dificuldades, de sofrimentos, de carência, de perseguições, mesmo, né, sendo preso, agredido, apedrejado, como ele terminou os seus dias assim, né? E aí ele não desistiu da sua tarefa, ele persistiu até o final. E, além do seu exemplo pessoal que ele nos dá, da sua vida, ele nos diz sempre, em alguns momentos, que nós não desanimemos de fazer o bem, porque estaremos colhendo esse bem diante de todas as ações que nós estamos fazendo, estamos semeando e colhendo a todo momento.
E os próprios espíritos vêm nos dizer sobre a questão do limite de fazermos o bem. Qual é o limite de fazermos o bem? O limite das nossas forças. E as nossas ações calcadas no Evangelho, nessa vivência, nessa proposta que Jesus e que Paulo nos faz, nós certamente estaremos direcionando tudo aquilo que nós fizermos em função do outro. E aí nós vamos, então, chegar lá no final daquela história de Bartolomeu para a gente ver qual foi o desfecho quando ele termina aquela conversa de Jesus. Como é que fica aquela história, né? É interessante nós sabermos o final dessa história. Então, nós colocamos aqui para lermos, vocês podem ler junto conosco, para a gente entrar na história, né? Bartolomeu chegou à casa, na sua casa de madrugada, a sua alma estava agora clara, o coração estava aliviado, feliz, e enrangendo os gonzos da porta, né, aquelas dobradiças, aquelas fechaduras, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando de mau filho, de vagabundo, de traidor da lei. Mas Bartolomeu recordou lá a conversa de Jesus com Jesus, recordou o evangelho que ele já tinha assimilado e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. E, em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, ele sorri diante daquela situação, com bondade, né, naquele momento. E o seu velho pai, nesse instante, também o acusa igualmente, escorraçando. Mas o apóstolo, no entanto, achou muito natural. Afinal, seu pai não conhecia Jesus, mas ele conhecia. E, não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio. Achamos essa expressão magnífica. Muitas vezes nós temos que guardar os bens do silêncio. E achou-se na posse de uma nova alegria. Ao invés de reagirmos, guardarmos o nosso silêncio. E depois de repousar alguns momentos, Bartolomeu toma as suas redes velhas e demanda a sua barca, vai para o trabalho. E teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora, amiga. Naquele dia, o lago estava mais acolhedor e mais belo. Não é assim que a gente vê, né? Quando nós estamos bem, nós vemos tudo à nossa volta, lindo, florido, né? Com alegria. Então, seus camaradas de trabalho estavam mais dedicados, mais acessíveis. E, de tarde, ele não questionou, como ele costumava fazer com os comerciantes, enchendo o coração desses companheiros, né? O espírito desses companheiros de boas palavras, de motivação, de atitudes cativantes e educativas. E aí todos olham para Bartolomeu, né? Muito aprendendo com ele e percebendo como ele mudou, né? Como ele estava diferente. Então, Bartolomeu havia convertido todos os desalentos que ele trazia naquela tristeza, naquela depressão que ele carregava, naquele fardo pesado que ele carregava. Ele transformou isso num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos de Jesus. Quer dizer, em relação à conversa que ele teve com Jesus, o entendimento abriu a sua alma e ele agora estava diferente, ele via a vida diferente. E todos que observavam Bartolomeu com admiração da sua atitude, né? Mas Jesus não pensava assim, né? O irmão X diz, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nossa atitude mental, aliás, a nova atitude mental diante do seu discípulo. Então, meus amigos, essa é a transformação que o Evangelho de Jesus faz na nossa alma, né? Porque à medida que nós
entendemos a mensagem do Cristo, entendemos o objetivo da nossa encarnação, da nossa existência, o objetivo também das nossas aflições, porque elas não são, elas têm um porquê, nós vamos adquirindo essa força, essa firmeza, essa constância nas nossas atitudes, nas nossas posturas diante da nossa vida. E é essa transformação que o Evangelho opera em nós, quando nos dispomos a esse trabalho individual, a esse trabalho útil, né, que nós podemos desenvolver conosco mesmo. Então, lembrando aí a fala de Paulo, que nós colocamos aqui no finalzinho, para a gente entender agora melhor, né, quando ele diz: sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então, nada que nós fizermos na nossa vida, com firmeza, com constância, com bons propósitos, com objetivos, vai ser inútil. Tudo está sendo computado na lei divina e vai retornar para nós como essas benesses de paz que nós trazemos em nosso coração do dever cumprido. Muita paz a todos, obrigada pelas vibrações de paz. Nós estamos assim, realmente, recebemos uma nutrição, né, especial, lembrando de todos esses temas e dessa atitude, né, que nós vamos adquirindo, né, na medida que nós vamos conhecendo o Evangelho. Então, muito obrigada, querida, por essas emanações tão ricas. Nós agradecemos muito, né? E vamos, então, pedir a Mara para fazer o nosso encerramento. Queridos amigos, neste momento, então, após esse lindo estudo que a nossa companheira Thelma nos trouxe, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui esta tarde, participando desse momento de estudo, aprendizado para todos nós. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a Paulo pela mensagem, a Emmanuel, agradecendo a todos esses benfeitores espirituais da Casa de Jorge Niemeyer, que estão sempre conosco. E te pedimos neste momento, Mestre, que nos ajude a sermos firmes e constantes no nosso trabalho no bem. E que, acima de tudo, Mestre, consigamos perceber, encontrar a alegria neste trabalho no bem. Consigamos perceber a alegria que encontramos ao cumprirmos o nosso dever. Essa é a alegria real, Mestre. Que não nos deixemos iludir pelas alegrias superficiais, momentâneas. Que tenhamos o discernimento, a clareza de perceber as alegrias reais de nossas vidas. Ao ajudar nosso irmão mais necessitado, ao cumprirmos com os nossos deveres, ao fazermos um trabalho bem feito, ao levarmos um alimento para o irmão que está com fome. Enfim, Mestre, a alegria de poder ajudar e trabalhar no bem, a alegria de servir na tua seara, Mestre, a alegria de te servir. Que possamos perceber e trabalhar cada vez mais. Te pedimos, Mestre, que abençoe a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos terminar essa reunião, Mestre,
os nossos corações cheios de paz e esperança. Fica conosco, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos. Então, mais uma vez, a gente agradece a Thelma, a Mara. Thelma, receba os nossos abraços, né? Bom, na semana que vem, nós estaremos estudando a mensagem número 100 do livro Vinha de Luz, que tem como título Que Fazemos do Mestre? Na quarta-feira, a gente terá a nossa companheira Lúcia Loureiro, que é aqui da nossa casa, ela vai estar desenvolvendo o tema. E na quinta-feira que vem, a nossa amiga Miriam Guimarães, Miriam Vaz Guimarães, que é nossa amiga no dia a dia, né, da Cabana Antônio de Aquino, que estará conosco. Então, para todos vocês, até para a semana. E lembrem, né? De repente, nos nossos SAP estão lá os endereços das campanhas para o SOS Petrópolis. Então, aqueles que puderem participar ou puderem compartilhar a informação. Então, muito obrigada e até quinta-feira.